Olá pessoal, eu, Kelly e o Evandro vamos falar um pouco sobre a fabricante Western Designer Center, sua gama de produtos, algumas curiosidades, especificamente sobre o microcontrolador W65CO2 fabricado por ela. A Western Designer Center, localizada na cidade de Mesa, Arizona, nos Estados Unidos, é uma empresa que desenvolve propriedade intelectual e licencia a fabricação de seus microprocessadores da tecnologia MOS, microcontroladores e dispositivos de suporte relacionado. Além de dispositivos discretos, a WDC oferece projetos de dispositivos na forma de núcleo de propriedade intelectual de semicondutores para uso em outros chips, como circuitos integrados específicos para aplicações ASIC, e fornece serviços de consultoria de sistemas embarcados, girando em torno de seus projetos de processadores. A WDC também produz compiladores C, pacotes de montador, vinculador, simuladores e placas de circuito impresso para avaliação de desenvolvimento, além de emuladores de circuitos para seus processadores. A WDC foi a primeira empresa a licenciar a propriedade intelectual de microprocessadores em 1981 e também a primeira empresa a fornecer chips de microprocessadores como uma empresa de semicondutores sem fábrica. A manufatura integrada sem fábrica também é conhecida por fabless. É um modelo de gestão de desenvolvimentos de dispositivos, na maior parte das vezes de hardware e de chips semicondutores. Enquanto a produção é realizada numa empresa terceirizada, a maior parte das produções de dispositivos eletrônicos atualmente são produzidos na China e Taiwan, devido ao baixo custo de operação, para que as empresas fabless possam se beneficiar de menores custos de capital, concentrando os seus recursos de pesquisa e desenvolvimento no mercado final. Falando um pouco sobre o fundador. William Mechen é o fundador e presidente CEO da Western Designer Center. Ele possui 22 patentes para microprocessadores, dispositivos periféricos de microprocessadores e sistemas de microprocessadores. E foi reconhecido em 1990 e 1996 no Fórum de Microprocessadores, como pioneiro na indústria de microprocessadores. As patentes de Mechen foram usadas nos microprocessadores NMOS 6800, original da Motorola, e nas famílias de microprocessadores NMOS 6502, da tecnologia MOS. A tecnologia 6502 foi creditada com a criação das indústrias de PC e videogame. Agora é apresentada uma lista de alguns produtos pioneiros pelos quais a tecnologia 65 é lembrada, como os computadores de placa única Commodore Q1, computadores pessoais como o Apple II, Apple IIe e Apple IIgs, além de videogames como Atari, Nintendo e Super Nintendo. Aqui são listados alguns demais produtos utilizados com a tecnologia 65. Na área de publicação eletrônica manual, sistema digital de livros Franklin, comunicações como decodificadores analógicos, TVs de chips digital, no setor automotivo, controladores de painel de instrumentos, e na área médica como desfibrilador e microprocessador incorporado. Nos últimos 30 anos, como uma das arquiteturas de microprocessadores mais populares de todos os tempos, estima-se que a marca 65 tenha mais de 6 bilhões de processadores embarcados e cresça centenas de milhões de unidades por ano, fornecida pela WDC e seus licenciados. Envolvida na iniciativa de desenvolvimento da indústria 4.0, a WDC inseriu seus microprocessadores em diversos equipamentos utilizados em nosso dia a dia, tais como os computadores pessoais, sistemas de videogame, máquinas de fax, copiadoras e scanners, sistemas de segurança, dispositivos de telecomunicações, controladores industriais e na área de saúde, os marcapassos. O W65CO2S é um microprocessador de baixa potência de 8 bits, utilizado em uma vasta gama de produtos para os mercados automotivo, consumidor industrial e médico. Os principais recursos dele são barramentos de dados de 8 bits, 16 bits do barramento de endereços, proporcionando um espaço de endereço de 65 KB, 8 bits de registradores de processador, acumulador, ponteiro de pilha, registradores de índice, registradores de status, 70 instruções implementadas por 212 códigos de operação, tensão de operação de 1,8 a 5 volts, totalmente estático para gerenciamento de energia e radiação,
Verilog RTL Core disponível para desenvolvimento em FPGA. Os microcontroladores FPGA possuem recursos ideais para aplicações de IoT e controles industriais de última geração. Por possuir um arranjo de portas programável em campo FPGA e um circuito integrado IC, que é essencialmente um computador minúsculo construído com um grande número de recursos de processamento lógico ou blocos lógicos, esses blocos lógicos consistem em componentes lógicos digitais, como multiplexadores e flip-flops. A organização interna do W65CO2S é dividida em duas partes, a seção de registro e a seção de controle. As instruções obtidas da memória do programa são executadas implementando uma série de transferências de dados na seção registro. Já os sinais que causam transferência de dados são gerados na seção controle. Registro de instrução e decodificação. A parte do código de operação opcode da instrução é carregada no registro de instruções a partir do barramento de dados e é travada durante o ciclo de busca do opcode. O opcode é então decodificado, juntamente com os sinais de temporização e interrupção, assim gerando vários sinais de controle para a execução do programa. Unidade de controle de temporização, TCU. A unidade de controle de tempo fornece tempo para cada ciclo de instruções que é executado. O TCU é definido como 0 para cada busca de instrução e é avançado no início de cada ciclo, por quantos ciclos forem necessários para concluir a instrução. As transferências de dados entre registradores dependem da decodificação do conteúdo do IR e do TCU. Unidade aritmética lógica, ULA. Todas as operações aritméticas e lógicas ocorrem dentro da ULA. O resultado de uma operação de dados é armazenado na memória ou em um registro interno. Os sinalizadores carry, negativo, overflow e zero são atualizados após a operação da ULA. Registro de acumulador. O acumulador register é um registro de uso geral de 8 bits que contém um dos operandos e o resultado de operações aritméticas e lógicas. Registradores de índice X e Y. Existem dois registradores de índice de 8 bits, X e Y, que podem ser usados como registradores de uso geral ou para fornecer um valor de índice para o cálculo de endereço efetivo. Ao executar uma instrução com endereçamento indexado, o microprocessador busca o opcode, o endereço base e modifica o endereço adicionando o conteúdo do index ao endereço antes de executar a operação desejada. Registro de status do processador. O registro de status do processador de 8 bits contém sinalizadores de status e bits de seleção de modo. Os sinalizadores de status carry, negative, overflow e zero servem para relatar o status das operações da ULA. Registro do controle de programa. O registro de contador de programa de 16 bits fornece os endereços que são utilizados para orientar o microprocessador através de instruções sequenciais do programa. Esse registro é incrementado cada vez que uma instrução ou operando é buscado na memória do programa. Registrador de ponteiros de pilha. Stack Pointer Register é o registrador de 8 bits usado para indicar o próximo local disponível na área de memória da pilha. Ele é utilizado no processamento de subrotinas e interrupções. Vamos falar agora um pouquinho sobre o diagrama de pinos do W65CO2S. Os pinos 9 ao 25, com exceção do 22, são pinos de barramento de endereço, formado por 16 bits, trocam dados entre o endereço de memória e os registradores de entrada e saída. Os pinos 26 ao 33 são pinos de barramentos de dados. São usados para fornecer instruções, dados e endereços ao microprocessador e trocar dados com o registro de memória de entrada e saída. Tanto o barramento de endereço quanto o barramento de dados podem ser configurados pelo sinal Bus Enable. O pino 36, ativação de barramento. O sino de entrada Bus Enable fornece controle externo dos buffers. Quando a opção ativar barramento estiver alta, os buffers de endereços, dados e leitura e gravação estarão ativos. Quando o Bus Enable é baixo, esses buffers são configurados para o status de alta impedância. Pino 4. Solicitação de interrupção. Quando o contador de programa e o status registro são colocados na pilha, o IRQB é desativado. Pino 5 é o pino de bloqueio de memória. Pino 35 é sem conexão. Não está conectado internamente e não deve ser conectado externamente. Os pinos PHI2, que são os pinos 39 e 37, de entrada e saída, são o link entre o clock interno do sistema e o clock do microprocessador.
O pino 34, leitura e gravação. O sinal de saída de leitura e gravação é usado para controlar a transferência de dados. Quando no estado alto, o microprocessador está lendo dados de memória de entrada e saída. O pino 2, RDY. Um baixo nível lógico de entrada no pino 2 interromperá o microprocessador em seu estado atual. Retornando para o estado alto, permite que o microprocessador continue a operação. Pino 40, Reset. A entrada Reset é usada para inicializar o microprocessador e iniciar a execução do programa. O sinal deve ser mantido baixo por pelo menos 2 ciclos de clock após a alimentação atingir a tensão operacional. Os pinos 8 e 21 são de alimentação de aterramento. O pino 38 é o Set Overflow. Um sinal baixo no pino Overflow define o bit de estouro no status register. Falando um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento TID integra um conjunto de ferramentas com software e hardware para maximizar e facilitar o uso, tornando-o mais eficiente. O WDC Tools consiste nas seguintes ferramentas: ambiente de desenvolvimento integrado, um simulador depurador, montador vinculador, bibliotecário, examinador de símbolos e examinador de projetos. Os downloads individuais são nas versões Assembler e Compiler e podem ser baixados no site da fabricante. Um dado interessante é que a WDC oferece seu pacote WDC Tools gratuitamente. Nessa tela é possível ver os recursos TIDs e os ícones na barra de ferramenta. Como novo projeto, abrir um projeto, salvar um projeto e as opções de projeto. Podemos visualizar que o ambiente é semelhante ao MTLab utilizado na sala de aula. Na janela de projeto, exibe todos os arquivos de seu projeto atual. O objetivo da janela é gerenciar todos os arquivos de seu projeto que serão compilados, montados e vinculados. Sobre a simulação. Seguindo os passos do manual do usuário para a criação de projeto, você verá os pontos de interrupção que foram adicionados ao projeto, que são as linhas vermelhas. Para verificar e iniciar a simulação, clique em Ferramentas de plugin. Essas linhas de interrupção você poderá colocar em ferramentas de plugin ou então você poderá selecionar manualmente. Agora nós temos aqui uma tabela com alguns parâmetros comparando o W65 com o PIC18. Frequência operacional, temos 14 MHz para o W65 e 40 MHz para o PIC18. Temperatura de operação, de menos 40 a 85 graus Celsius para o W65 e de menos 40 a 125 graus Celsius para o PIC18. Temperatura de solda, de menos 55 a 150 graus Celsius para o W65 e até 150 graus Celsius para o PIC18. Arquitetura é RISC para ambos. Número de pinos, ambos podem ser encontrados em modelos com 40 e 44 pinos. Processamento de 8 bits para o W65 e 16 bits para o PIC18. Memória flash de 65 KB para o W65 e 32 KB para o PIC18. Memória EPROM 256 bytes para o W65 e 256 bytes para o PIC18. Máxima corrente por porta de entrada e saída, 1,6 mA para o W65 e 25 mA para o PIC18. A faixa de preço deles gira em torno de $4,33 para o PIC18 e $6,95 para o W65 CO2S. Aqui são as nossas referências, nós pegamos todos os dados da Western Design, da Microchip e do datasheet. Para mais informações sobre o hardware, consulte o link abaixo, que você vai ter acesso direto ao site do fabricante. Obrigado.